Porque eu brinco com essa questão da crise, porque nós somos a geração de cristãos que mais viu mudanças tecnológicas, né? A irmã estava falando ali agora, mas está tudo acontecendo muito rápido, né? E as coisas estão acontecendo muito rápido. E por trabalhar nessa área, né, há muito tempo e ter uma visão cristã, então a crise ela é inevitável. Eu estava comentando com o pastor ali hoje que eu vi uma matéria hoje de uma fábrica na China operando no escuro, porque não precisa de energia, porque ela já estava 100% automatizada com robôs. Você só via pingos de solda trabalhando e barulho de máquina. E aí, ele não precisa, ele já sabe onde estão as coisas. Ele não precisa de energia não precisa de energia para iluminar a fábrica trabalhando no escuro, porque já estava 100% automatizada. Aí já bate uma crise, né? Você pode me ajudar. Mas essa evolução na robótica, ela já vinha acontecendo há algum tempo, né? Ela já vinha acontecendo há bastante tempo. Patrícia, você pode ajudar. Quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial ela começou junto com a computação, praticamente, né? Então, a gente está falando de coisas dos anos 40, 50, e que veio evoluindo até chegar onde está hoje. Então, como eu estava falando, inteligência artificial é uma coisa que já vinha sendo trabalhada há muito tempo, né? Desde os anos 50, 40. O que mudou agora, de uns tempos para cá, foi que ela chegou no CPF. Ela chegou na possibilidade de cada pessoa utilizar e ter o benefício da inteligência artificial. Vamos seguindo aqui o meu roteirinho aqui, ó, para a gente poder pensar e começar já a ficar em crise. Coloquei aqui uma reflexão inicial. Em cada época, Deus concede ferramentas e dons para servirmos melhor ao próximo. Então, se Jesus estivesse hoje conosco presente, será que ele usaria a tecnologia? Com certeza, né? Ele usou barcos, usou manuscritos, né? Fez uso de tecnologia. Inclusive, a primeira tecnologia que nós temos, que teve mais impacto, né? A gente sabe que é a escrita. Né, pastor? A escrita, a primeira tecnologia mais impactante é a escrita. E foi a escrita, né? E por que esses modelos de linguagem eles estão gerando tanto impacto? Justamente por isso. Porque eles conseguem fazer interações com a escrita. Então eles conseguem pensar, né? Eles conseguem pensar através da manipulação e da utilização da escrita. Mas vamos avançando aqui. Então, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, ela não é o ChatGPT, tá? Ela não é a ferramenta em si, ela é um campo de estudo. É um campo de estudo que vem se desenvolvendo há bastante tempo, né? Igual eu já comentei anteriormente, e que tem como objetivo produzir tecnologias que imitam as capacidades humanas. Capacidade de raciocínio, capacidade de visão, de fala, de percepção espacial. Eu estava comentando agora com a irmã, Zenete, e que cada um aqui tem um celular, né? Tem um smartphone aí. Quantos sensores vocês acham que tem num celular desse? Tem por volta de uns 6 sensores. Então ele sabe se ele está em pé, ele sabe se ele tá na horizontal, ele sabe a que altura ele está, se ele está 1 metro, se ele está 2 metros. Ele sabe se você está em movimento, se você está dormindo, se você está acordado, se você está se movimentando. Então, essa gama de conhecimento, de informações que um celular tem, imagina todos os nossos celulares juntos, gerando informação para um banco de dados. Isso aí está armazenado no banco de dados do Google. Inclusive, eu estava comentando que os celulares eles têm um parâmetro, tem um flagzinho, que se você não desmarcar, ele vem marcado já. Se você não desmarcar, você pode entrar lá no seu celular, se você futricar lá nas configurações, você vai achar todos os trajetos que você já fez desde que você comprou o celular. Você consegue fui da casa para a igreja, da igreja para a faculdade, ele tem tudo mapeado. Se você quiser que ele não faça isso, você tem que dizer para ele não fazer, tem que desmarcar. Então, por aí você tem ideia, a privacidade hoje ela é uma ilusão que a gente tem. Claro, esses dados eles estão submetidos às legislações, né, eles não podem divulgar e tal, mas eles têm esses dados e eles usam esses dados para aprender, para sugerir. A gente já tem, vocês já tiveram experiência de falar perto do celular, né? E ele sugerir alguma coisa para você. Então ele está escutando o que você está falando e, inclusive, já conversei com pessoas que tiveram, não sei se é porque alguém já aconteceu, de você, do celular, sugerir alguma coisa que você está pensando. Já aconteceu comigo também.
de eu estar pensando em alguma coisa e ele vir mostrar. Mas o que acontece? Não é que ele leu meu pensamento. Na verdade, ele me sugeriu. Ele foi, à medida que ele foi postando coisas, submetendo coisas para a minha visualização, ele foi me sugestionando. E eu acabei pensando naquilo e em algum momento ele mostrou. Então, isso para vocês terem uma ideia da quantidade de informações e de dados que estão sendo usados nesse tipo de aprendizado de máquina. Eu estava comentando agora há pouco, que, por exemplo, o ChatGPT, esses modelos de linguagem, né, chama modelo de linguagem, modelo grande de linguagem, né, Large Language Model, eles são treinados com os dados da internet. Então, o site da igreja, quem tem um blog, todo tipo de informação que está na internet, a parte, por exemplo, o ChatGPT, o último treinamento dele foi em 2023. Então, até 2023, esses dados estão lá. Então, se você tem um blogzinho lá de culinária, você colocou uma receita lá, pode saber que ele foi treinado com isso, com essa massa de dados. Atualmente, então, ele já consegue conectar com a internet. Então, além dessa massa de dados que ele foi treinado, ele já consegue também buscar dados na internet. Então, o que acontece? Eu dei o exemplo do celular, porque eu estava falando de imitar a percepção espacial. Então, ele consegue ter percepção espacial. A inteligência artificial, ela tem uma característica de ser uma tecnologia de propósito geral. O que é isso? Uma tecnologia que tem um impacto tão grande porque ela propulsiona outras tecnologias e outros modelos de negócio. Então, a gente está falando de uma tecnologia que a gente pode comparar com carro a combustão, com a energia elétrica, a própria internet. Eu vejo a inteligência artificial como uma extensão da internet. Ela veio para você conseguir aproveitar melhor a quantidade de informação que você tem hoje em dia. A gente, a gente não tem mais desculpa de não aprender alguma coisa por falta de informação, né? Vocês lembram aí? Eu fui alfabetizado nos anos 80, comecei a estudar nos anos 80. Então vocês lembram, né? Como é que era para a gente fazer um trabalho de escola, ir atrás de uma enciclopédia, né? Depois isso foi para as mídias em CD, DVD, depois isso foi para a internet e agora foi para a inteligência artificial. Então vejam que é uma cadeia, né, evolutiva com relação à gestão do conhecimento, tá? Então, uma inteligência de propósito geral, ela tem ampla aplicabilidade. Então, a gente vai ver inteligência artificial sendo usada, já está sendo muito usado no direito, na questão de avaliar processos, gestão de documentos, na medicina diagnóstica, na medicina como um todo. Então, todas as áreas, logística, todas as áreas vão acabar se beneficiando de alguma forma do uso da inteligência artificial. Inclusive, até monitoramento de animais silvestres. A gama de utilização é muito vasta. Capacidade de evolução e esse impacto profundo. Então, a IA, por exemplo, hoje é considerada uma dessas tecnologias. Não, ali é o que eu estou dizendo aqui. Então, vamos em frente. É porque eu já sei de cabeça esse conteúdo aqui, eu começo a atravessar as coisas. Bom, então, como uma definição simplificada é quando uma máquina é capaz de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Como aplicação cristã, aqui no nosso dia a dia, a gente pode usar para preparar lições bíblicas, para criar dinâmicas em classe, ou até para encontrar novas formas de explicar as escrituras. Tá? Então, no modelo de treinamento dele, aqui agora falando do nosso interesse, as versões da Bíblia já estão lá. Então, você consegue pedir para ele, por exemplo, comparar versões da Bíblia. Compare o versículo João 3,16 nas versões NVI, na versão e traga para mim o significado no grego. Ele vai buscar isso no significado no grego e vai explicar para você. Ó, no grego é assim, assim, essa versão é assim, por isso, por isso. Tá? Então, uma outra coisa muito impactante com a inteligência artificial é o rompimento da barreira da linguagem. Então, hoje você consegue pegar qualquer PDF em qualquer idioma, em mandarim, chinês, alemão, você pega esse PDF, você sobe na inteligência artificial, ele traduz para você, monta para você um mapa mental, monta para você um podcast falado, ele fala para você. Então essa barreira da língua, ela cai por terra completamente. Inclusive já existem aplicativos, né, que conseguem traduzir em tempo real. Você falar com a pessoa na sua língua, ela fala na dela e o aplicativo
vai traduzindo isso para você. Bom, um pouquinho sobre, de forma bem resumida, um pouquinho sobre o modelo de linguagem. Tudo começa aqui no aprendizado de máquina, tá? Que é o chamado machine learning. O que é isso aqui? Então você tem, como os modelos são treinados, você tem uma vasta gama de dados, muitos dados. Para você ter ideia, a concepção das redes neurais, da inteligência artificial com rede neural, ela já existia desde os anos 50, mas você não tinha tecnologia para armazenar o volume de dados que seria preciso para treinar essa rede neural. E isso mudou de alguns anos para cá, de 10 anos para cá, com o surgimento das tecnologias em nuvem. Então, hoje você tem, todo mundo aqui, com certeza, tem os seus dados na nuvem. Né? De alguma forma, você tem o Dropbox, você tem o Google Drive, você tem o OneDrive. Então, a gente tem um espaço aí na nuvem, assim, a gente não consegue nem gastar esse espaço total, né? Então, isso mudou com essa questão da nuvem. Então, com muitos dados, com essa possibilidade de armazenar muitos dados em nuvem, foi possível começar a treinar esses modelos. Então, de 2012 para cá, começou a ter esse tipo de avanço mais significativo com a inteligência artificial, com esses modelos de linguagem. Que foi aqui que foi introduzido o Deep Learning, que é chamado de aprendizado profundo. O que são isso? O que é isso aqui? São redes neurais estruturadas em camadas. Então, são muitas e muitas camadas de redes neurais fazendo coisas diferentes. Eu estava comentando agora há pouco, antes da gente começar, que a gente tem assim, vocês devem ficar imaginando assim, nossa, a ChatGPT, aí lançou agora uma inteligência artificial. Aí vem aqui o Google, lança outra. Aí vem aqui a China, lança outra. Aí você imagina assim, poxa, será que esse pessoal está trabalhando junto? Não, não é. Eles não estão trabalhando junto. Às vezes você pode se perguntar assim, como que eles estão conseguindo se acompanhar, né? É que eles têm a mesma base de estudo. Na verdade, eu estava comentando isso aqui. Na verdade, quem lidera esse movimento desde o início é o Google. Então, o ChatGPT, a gente vê GPT, né? Generated Pre-trained Transformer. É o que? Modelo de geração pré-treinado, né? Com transformadores. Esse transformador, esse T do transformador, é um tipo de rede neural que ele é capaz de entender contextos. Ele evolui de entender frases e palavras, mas ele passa a entender contexto, ele passa a entender situações. E ele começa a aprender situações. E essa rede neural ela foi concebida no Google. Então, o Google fez a concepção e divulgou isso de forma gratuita, publicou isso. E aí o pessoal da OpenAI foi lá, pegou e leu, entendeu e falou, vamos implementar. E aí fez o ChatGPT. Mas os caras que, assim, na minha opinião, eu estava até comentando isso com o Norton, quem vai surpreender todo mundo com inteligência artificial é o Google. Porque eles já estão aí, ó. E eles estão assim, eles mostram só o que eles querem. Mas tem as coisas que eles não mostram, entendeu? Então, esse T do ChatGPT, né, que é as redes neurais transformers, elas estão aqui dentro desse deep learning aqui, ó, que é o aprendizado profundo. E isso aí é que teve esse desenvolvimento de 2012 para cá. Tá? Inclusive, foi aí, de 2012 para cá, que a China entrou na jogada. A China não estava ligando muito para a inteligência artificial, não. Ela sempre foi muito em iniciativas dos americanos, dos canadenses, né, desde o início. Mas, falando um pouquinho de história para contextualizar, né? Quando uma inteligência artificial derrotou o campeão de Go, aqui no Ocidente a gente é muito fã de jogo de damas, xadrez, né? Tem gente que joga Go também, você conhece, né, Felipe? Go. É um joguinho de tabuleiro muito, muito conhecido na Ásia. O professor de matemática ali conhece. Então, só que ele tem muitas, assim, infinitas possibilidades ali, muito, muito superior ao xadrez em possibilidades. Quando uma inteligência artificial derrotou o campeão de Go da China, aí eles falaram, não, esse negócio é sério, temos que entrar nesse negócio. Eles achavam que era impossível, que nunca alguém ia conseguir, porque era chinês o campeão de Go. E aí a inteligência artificial venceu esse cara. Há muitos anos atrás já tinham vencido o campeão de xadrez. E aí eles achavam que não seria possível vencer no Go. E aí venceu. E aí a China começou a correr atrás do prejuízo. E hoje está disputando, né, lado a lado aí com os Estados Unidos, a hegemonia, né, sobre inteligência artificial. E aí a gente tem, a partir do Deep Learning, a gente tem os modelos de linguagem,
que são esses modelos, né, chamado MLL, modelo de linguagem grande. E a gente tem o ChatGPT, o do Google, né, Gemini, a DeepSeek, que é da China, tem agora outro chinês, Manus também. Isso aí é o quê? São esses modelos, esses softwares que são pré-treinados e tem esse treinamento armazenado lá até uma determinada data. Por exemplo, o ChatGPT está até 2023, a última vez que ele foi atualizado, esse treinamento. Por que 2023? Porque até então, treinar esses modelos era um processo caríssimo. Para você ter uma ideia, esse último treinamento do ChatGPT, ele custou na ordem de 100 milhões de dólares. Não, 100 milhões de dólares para você... E leva vários dias. Imagina, você processando todos esses dados da internet para chegar nesse modelo capaz de te dar respostas, de refletir, de fazer análises. Então, ele é demorado. Como assim, pastor? Não, não. Aí, assim, calma, calma. Eles, como fabricantes, não. Mas nós, como usuários, por exemplo, se eu quiser criar uma aplicação, onde a minha aplicação vai criar uma equipe de bots, né, que a gente chama, que são as instâncias desses modelos, eu posso cruzar os modelos. Eu posso passar uma tarefa para um modelo, o ChatGPT, que pode ser revisado pelo DeepSeek. Eu posso pedir para um modelo revisar o outro. Pode. Não, eles não têm interesse nisso, né? Porque eles estão cada um trabalhando lá no seu. Mas, por exemplo, uma empresa que vai oferecer um serviço de atendimento ao cliente e ali por trás você está sendo atendido por uma inteligência artificial. Ali naquele atendimento ele pode capturar o seu atendimento, uma demanda, mandar para um modelo, depois mandar para outro e ali eles podem ficar conversando entre eles para fazer esse atendimento. Não, cada um faz o seu treinamento. Cada um faz o seu treinamento. E foi isso que gerou, alguns meses atrás, não sei, não lembro se foi ano passado ou se foi esse ano, o boom do DeepSeek, vocês ouviram falar? Deu em tudo que é jornal. Deu em tudo que é jornal que a China conseguiu, apesar dos esforços dos Estados Unidos em mandar só os chips menos poderosos, né? Eles não mandam todos os chips, existe uma competição aí. Eles mandam chips não tão capazes, mas eles, através da inteligência, da otimização de algoritmo, eles conseguiram fazer o treinamento de um modelo com a mesma eficiência, com 1/100º do custo. Aí por isso que deu aquele, né, as ações das empresas caíram, foi aquele, deu em tudo que é manchete, deu em tudo que é jornal, foi manchete, porque eles fizeram essa proeza, né? Então os modelos, quando a gente entra aqui na interface do ChatGPT, isso aqui é só uma página. Tá? É só uma página que a gente está se comunicando. O modelo mesmo ele está numa nuvem lá da OpenAI, está lá nos Estados Unidos, da China está lá na China, né? E a gente vai se fazendo essa comunicação. E é interessante eles trazerem essa alegoria do chat, né? Quem é mais antigo aí viu como é que surgiram os chats, né, e tal, e você conversa com outra pessoa. E agora você conversa com uma inteligência artificial e você demanda para ela, né? Você demanda alguma coisa, ela te responde. Você dá uma tarefa, ela te responde com um resultado. O resultado pode ser um vídeo, pode ser uma música, pode ser um texto, pode ser um e-mail, pode ser um PDF, pode ser um Word. Sim, o que acontece? A China, a gente sabe que eles têm uma internet deles lá, né? Eles têm aplicativos próprios, né? Então, tem páginas que eles não acessam, né, do Ocidente, que eles não acessam. Então, o modelo deles é treinado com dados que eles têm limite. Então, com certeza o modelo deles vai ser enviesado para esse lado. Da mesma forma, o ChatGPT, que é americano e ocidental, ele vai ser enviesado para dados do Ocidente. O que eu digo enviesado? Porque são as coisas que estão na internet que a gente publica, é o que ele aprende. Dúvidas? Tem aqui? Curiosidades? Testemunhos? Americano. O que acontece? O que acontece com... A gente vai chegar nisso aqui. Esse é um dos pontos que eu vou explicar aqui. O que acontece, a gente vai falar sobre contexto. Então, a principal tecnologia que impulsionou tudo isso aqui é uma rede neural capaz de entender contextos. Então, quanto melhor for a sua habilidade em descrever contextos, melhor serão as respostas que ela vai fornecer.
Então, se é uma pessoa que tem dificuldade com a escrita, de escrever contextos, as respostas dela vão ser limitadas e vão dar mais margem para que a inteligência artificial dê uma resposta probabilística. E aí pode acontecer o que a gente chama de alucinação, que é ela dar uma resposta que é errada, mas que tem uma probabilidade errada para quem está olhando, mas que tem uma probabilidade, segundo os cálculos que ela fez, de ser correta. Então, saber escrever e saber ler. E saber conhecer a área, de dominar a área que você está se propondo a usar a inteligência artificial. Porque ela vai te dar respostas que têm muita probabilidade de estar correta, mas nem sempre pode estar correta. O que acontece aí, pastor? O senhor já tinha conversado com ele previamente. Então, pelas conversas que o senhor teve com ele previamente, ele já, por inferência, ele já calculou que o senhor é uma pessoa cristã. Ah, então pronto. Então ele já está sabendo já. Ele já está sabendo já. Então, assim, a configuração padrão dele, se você usar o ChatGPT, esse padrão você vai lá e usar de forma gratuita, ele está configurado para começar a aprender a partir do momento que você começa a utilizar ele. Então, você começou a utilizar, ele vai aprender sobre você. Aí, se você não quiser que ele use os seus dados para treinamento, você tem que desabilitar essa configuração. Eu vou mostrar isso aqui também. Aí você fala assim, não quero que você aprenda nada do que eu estou falando para você. Aí você desabilita. Mas, a princípio, ele vai começar a aprender sobre você. Pastor, o que já está saindo de livro publicado com IA é um absurdo. Inclusive, tem ferramentas, eu vou mostrar aqui para vocês, tem ferramentas para você descobrir se um texto foi escrito por IA. Aí ele avalia o texto e fala, esse texto tem 80% de chance, 90% de chance de ter sido escrito por uma IA. Porque ele tem um padrão, tem um padrão de escrita. Isso. Eu acho que isso não é o pior. Eu começo a entrar em crise. Porque nossa sociedade, nós não estamos preparados para a inteligência artificial. Eu tenho chegado a essa conclusão. E assim, por isso que eu tenho tentado falar, sabe? Toda oportunidade que eu tenho para falar de inteligência artificial, inclusive dia 26 eu vou falar com outra igreja, uma igreja do Maranhão, de influência, de perda de senso crítico, de perda de capacidade de criticar as coisas. Isso até a gente comentou isso curiosamente, a gente comentou isso na sala de ABD no domingo, mas eu estava comentando não sobre inteligência artificial, mas isso é uma coisa que já está acontecendo por causa da quantidade de vídeos curtos, né? E daqueles vídeos chamados de brain rot. São os vídeos sem nexo, né? Que as pessoas ficam... brain rot é cérebro podre. De tanto ficar usando aquele negócio e vendo esses vídeos curtos, esses vídeos bobalhões, as pessoas estão perdendo QI, né? Literalmente estão ficando mais emburrecendo. Então, independente da inteligência artificial, isso é uma coisa que já está acontecendo por causa da quantidade de uso, de consumo de informação dessa forma. Estão tentando controlar. Então, tem um movimento aí tentando controlar, mas não tem nada certo ainda não. O tipo de controle que eles querem aí, pastor, a gente sabe qual é, né? Então, é outro assunto, é outro fórum. Então, você veja, a gente tem, com a inteligência artificial, a gente tem o mesmo dilema que a gente tem com a internet. Se você entrar na internet e procurar um conteúdo de qualidade, você vai encontrar. Se você for procurar porcaria, você vai achar porcaria. Se você usar a inteligência artificial de forma para promover o seu crescimento intelectual, você vai conseguir também. Então você pode utilizar ela para pesquisa, para estudos, para ela testar seu conhecimento sobre um determinado assunto. Você, por exemplo, está estudando para um concurso. Você pega aquela apostila em PDF, submete para a inteligência artificial e fala assim: agora teste meu conhecimento, gere para mim 50 questões com opções de múltipla escolha para que eu responda. E quando eu responder, você me diz o que eu errei. Ele vai montar para você uma sequência de perguntas, você vai sair respondendo e você faz ali um simulado online. Então, nós temos que pensar formas, né, positivas e íntegras de usar a inteligência artificial, assim como a gente usa a internet. Não dessa forma, igual a gente vê nos filmes, né, do robô sair com a metralhadora atrás da gente. Mas se você é uma pessoa que está ali pesquisando coisas, trazendo a sua vida pessoal
para uma inteligência artificial e você se aconselhando com ela, você fatalmente vai ser influenciado por todos os vieses que ela está sujeita a ter por causa da base de treinamento dela, que é uma base de treinamento feita em cima da internet, que tem tudo que você pode imaginar. Então, uma das recomendações é não se aconselhe com a inteligência artificial. Ela não vai te dar conselho. É como você jogar uma bolinha de ping-pong numa sala e ficar observando para ver até onde ela vai pingar. Então, ali é pura matemática, é pura probabilidade. Inclusive, tem uma frasezinha que eu coloquei lá naquele que eu falei na entrevista com o pastor, né, uma frasezinha meio apologética, né, que se a inteligência artificial consegue, através das palavras, reproduzir coisas reais, é porque o nosso mundo, a nossa realidade, ele tem um grau de ordem tão grande, né, que ele pode ser lido por um modelo computacional. Se ele tem todo esse grau de ordem é porque alguém escreveu, né? Então se tiver se tiver a oportunidade de falar de inteligência artificial com um ateu, você pode ter esse momento apologético. Desculpa, então, não é? Desvendando os bastidores da IA. Então, machine learning, a gente falou um pouco sobre isso, aprende com exemplos. Ah, então, ele fica vendo, por exemplo, a parte do treinamento, né? Mostra lá centenas de fotos de uma maçã até ele aprender a identificar uma maçã. Maçã podre, maçã verde, maçã preta, maçã de todas as formas possíveis de apresentação daquela fruta, ele aprender a identificar que aquilo é uma maçã. Tá? Então, imagina o trabalho que dá você treinar um modelo de inteligência artificial. Porque se você mostrar para ele uma câmera, ela pode estar quebrada, ela pode estar em pé, ela pode estar deitada, ele vai ter que saber aquela imagem que aquilo é uma câmera. Então ele decompõe aquela imagem pixel a pixel, aplica vários filtros em cima daquilo ali, até ele aprender que aquilo é uma câmera. Bom, e aí nós chegamos na IA generativa, né? São os modelos de linguagem, são também chamados de modelos multimodal. Multimodal porque ele consegue gerar várias formas de saída, né? Consegue gerar texto, consegue gerar música, vídeo. Então são tecnologias capazes de criar coisas. Um exemplo aqui, você poderia pedir para ele explicar uma parábola do bom samaritano, ou criar uma dinâmica sobre o amor ao próximo, né? Se você fizer isso, ele vai conceber essa dinâmica para você. Bom, aqui eu já tenho falado para vocês, né, do multimodal, geração de texto, geração de imagens, composição de músicas, que são possíveis de fazer. Aqui a gente entra num tema que não pode deixar de ser falado, que é a questão da segurança da informação, da privacidade, da utilização desses modelos, principalmente na forma gratuita. Se você está usando a forma gratuita, evita usar nome da sua empresa, nome de pessoas, nome da sua igreja, né? Então, tenta fazer. Eu gosto muito, quem lembra dos Looney Tunes, do desenho animado? Eu gosto muito de usar Indústrias Acme, né? Então, a empresa Indústrias Acme está passando por um problema assim, assim, então deu uma sugestão. Então, a gente cria pseudônimos para usar a inteligência artificial por causa dessa questão de privacidade. Outra coisa que é, é preciso ler o que ela retorna, né? A gente vê, teve alguém que mandou todo mundo conhece aí porque viralizou, né? Alguém que mandou não sei se foi um currículo, alguma coisa assim, e no final tava lá o chat GPT perguntando se ele queria que fizesse mais alguma coisa. Então, a gente tem que ter o hábito de ler o que ele tá gerando, de criticar o que ele está gerando, perguntar, ver se aquilo é verdade. Sim, sim, ele pegou e copiou tudo, ele nem leu. Nem leu. A questão não é se ela foi feita por IA, mas o problema é ela não ter sido revisada. Se ela foi revisada por alguém, por um especialista, pelas pessoas, eu vejo que não tem problema. Ah, entendi. Entendi. Uma simulação. Ele simulou uma simulação sem a simulação hipotética. Os potenciais de uso são diretamente proporcionais aos potenciais de desuso, né, de dano. Por isso que a gente tem que entender esse negócio e buscar conhecer. Desativar o histórico quando necessário, não inserir dados pessoais. Então, são cuidados que a gente tem, principalmente usando as versões gratuitas. Uma vez que você assinou alguma versão, seja ela do Gemini, seja ela do ChatGPT, aí é como se você estivesse contratando a sua conta de e-mail, né? Você está contratando um serviço ali, aí essa questão da privacidade eu entendo que fica mais protegida porque você passa a ter um contrato com aquela empresa. Mas enquanto você está utilizando a versão gratuita, eu sou da opção de
ter esse tipo de cuidado. Então, aí quando você assina, é o mesmo risco que você tem com o seu e-mail. Você tem lá uma conta de e-mail que está passando informações privadas ali, está protegido pelo contrato que você tem com aquela assinatura. Porque quando você, principalmente na versão gratuita, eu não sei se o ChatGPT ainda tem, mas antigamente, quando ele começou, na própria página de entrada, assim, ó, ele já falava para você, cuidado, não coloque coisa pessoal e tal. Isso. A versão paga tem muita coisa que na versão gratuita não tem. É só uma pontinha. Por exemplo, você estava conversando comigo aquele dia sobre o PDF, né? Que você submeteu um PDF e ele era muito grande. Na versão gratuita, você consegue submeter um PDF de mais ou menos 10 a 15 páginas. Na versão paga, você consegue subir até 300 páginas, entende? Ele chama de tokens. São aqui, ó. Vou até explicar isso agora aqui, ó. Então a gente está entrando agora aqui no que é chamado de engenharia de prompt. É um nome bonito para você saber conversar com a inteligência artificial. Essa questão, pastor, de você saber descrever os contextos, né, do que você quer que ela faça. Então isso ganhou o nome de engenharia de prompt. Já virou até uma profissão, engenheiro de prompt, e você virou uma espécie de função. As pessoas estão aprendendo engenharia de prompt. Então, por exemplo, quem é programador tem que aprender engenharia de prompt. Assim, todas as áreas onde a inteligência artificial alcança, né? O advogado que está usando lá a inteligência artificial tem que aprender engenharia de prompt. Então, o que é essa engenharia de prompt? Vamos falar um pouquinho aqui. É essa forma de você conversar com a inteligência artificial. Então, o que seria um prompt fraco? Seria um prompt que você não especificou nada, não especificou muita coisa. Imagina você entrar numa cafeteria e falar assim, dá um o quê? Um café, um achocolatado, um biscoito, o que você quer? Então, tapa na cara. Então, quanto menos específico você for, mais margem você vai dar para usar toda essa gama de dados que ela tem para tentar completar o que você está dizendo, tá? Então, você imagina, são muitos dados que ela tem para tentar completar. Então, você tem que tentar fazer as perguntas de forma específica e direcionadas. Então, um prompt aqui mais ou menos razoável já. Resuma 1 Coríntios 13 para jovens. Então, você deu uma tarefa para ele e você deu para ele aqui um público-alvo. Então, se você falou para ele que é para jovens, ele já vai saber que ele vai ter que adequar a linguagem. Se você der a faixa etária, ele melhora ainda mais. Se for de 10 a 15, ele vai trabalhar um tipo de linguagem. Se for de 15 a 18, outro tipo de linguagem. Dependendo do público-alvo, ele vai fazendo essas adequações. Quem ia falar alguma coisa? Não? Não? Então, toda essa comunicação que a gente faz com ele é baseada em tokens, né? São essas unidades básicas que ele vai utilizar para submeter para o modelo. Então, à medida que você iniciou um chat ali, você iniciou uma conversa, a primeira frase fica guardada ali naquela página. Aí ele sobe isso para o modelo e tem a resposta. Se você perguntar mais alguma coisa, aí ele passa a subir as duas frases. A primeira e mais a segunda. Aí ele sobe e o modelo te gera a resposta. E assim, à medida que você vai conversando, ele vai sempre subindo todo aquele texto para o modelo e toda vez tendo a resposta. Ah, mas isso gera mais processamento? Gera. Ele dá mais processamento. Por isso que a versão gratuita vai ter aquele limite. Você vai aumentando a sua conversa, quanto mais texto você vai gerando na sua conversa, mais rápido você vai alcançar aquele limite que você tem lá e ele vai falar assim, agora espera, você vai ter que esperar um tempo para poder voltar a usar. É por causa da quantidade de tokens que você ficou subindo e descendo. Inclusive, teve uma polêmica algum tempo atrás sobre as pessoas que diziam que agradeciam o ChatGPT em relação ao consumo de energia que isso gera, né? Alguém fez a conta lá e falou, o seu, por favor, está gastando tanto de energia lá, né, não sei quantos dólares a mais, e as pessoas estavam discutindo em cima disso, se faz ou não, se influencia ou não, perfeito. Eu estou só compartilhando um pouquinho da crise. Ficou entendida essa questão desses três pilares? Claro que tem muito mais coisa que você pode refinar na hora de fazer um pedido para ele. E tem uma coisa interessante que não está na apostila, mas eu gosto de fazer, por exemplo, que é você fazer um pedido para ele e você pedir para outra pessoa revisar. Dá para você fazer isso. Então você pode fazer um prompt assim, ó. Você pode fazer um prompt
Você pode definir, atue como um advogado especialista em alguma coisa, você faz o pedido e depois você fala assim, agora o outro advogado tal, especialista em outra área, precisa criticar o que o primeiro está gerando. Aí ele entra no loop, faz a crítica e retorna para você, já com a crítica. Dá para você colocar dois profissionais de áreas diferentes, simular uma conversa entre eles, para te dar uma resposta. Mas isso são coisas não caberia para essa aula mais inicial. Dicas práticas. Revise as respostas. Use para criar perguntas dinâmicas, estrutura de aula. Você pode estruturar uma aula baseado num contexto. Você pode pedir para ele gerar os tópicos da aula para você. Peça referências bíblicas também, quando possível. Então, como ele já tem toda a base de dados da Bíblia, você consegue fazer esses links e pedir. Bom, resumo de hoje. A gente viu o que é IA, como aplicar na escola bíblica, cuidados éticos, e a gente tem aqui um deverzinho de casa, que é pedir a IA um resumo com aplicação prática de algum versículo, trazer 3 perguntas para a sala e compartilhar na próxima aula. Eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta que, partindo para o final do dever de casa, né? Depois desse resumo todo aqui, dúvidas, mais crises, testemunhos? Não? Não quero nem pensar nisso aí. Olha só, gente. Isso aqui mostrar para vocês aqui algumas ferramentas. Aqui você tem o ChatGPT, todo mundo já conhece. Aqui o Google Gemini. Esse aqui é o DeepSeek, que é a chinesa. Isso aqui é só acessar. Só acessar. É tudo via link. Esse aqui, ó, é uma ferramenta do Google. É uma ferramenta de estudo que usa inteligência artificial. Chama Notebook LM. Vou compartilhar depois com vocês. Aqui, essa ferramenta, ele não tem limite aqui da quantidade de PDFs que você pode subir. E o que você pode fazer? Olha só, eu fiz um teste aqui, eu peguei o texto do último PGM e subi aqui o texto do último PGM. Então, ele faz aqui automaticamente aqui um resumo do texto. Aqui, ó, já leu o texto. Aqui você pode fazer perguntas sobre o texto. Aqui, você vai perguntar e ele vai te responder. Ele já gerou aqui também um mapa mental aqui do texto. Ó. O assunto era trabalhe para o Senhor, né? Então, base bíblica, ele separou aqui, ó, Colossenses, tudo que fizer e faça para o Senhor, recompensa, herança, serviço, né? Comentando o texto bíblico, ele gerou aqui também, um mapa mental, aqui. Vamos pensar juntos as respostas. Isso aqui tudo ele fez de forma automática. Aqui você sobe o texto. Aqui ele pegou também as perguntas, ele elabora perguntas em cima do texto, né, perguntas que você pode fazer em cima do texto, ele fez aqui também. Notebook LM, é do Google. E aí, por último, vê se vocês conseguem ouvir aqui. Ó. Ele gerou um podcast de 2 pessoas conversando sobre o assunto do texto, para você ouvir e estudar como se fosse um podcast. Essa ferramenta ela é gratuita pelo Google, Notebook LM. Ela, para isso aqui, não. Aqui você pode submeter PDFs, você pode submeter também vídeos. Você pode pegar um vídeo do YouTube, ele assiste o vídeo do YouTube, gera para você o texto, gera os mapas mentais, gera o podcast, gera pergunta, faz tudo aquilo que eu mostrei para você. Eu peguei um textinho, eu peguei o texto do PGM, porque é pequeno, eu consegui gerar rapidinho, mas ele pode fazer isso com arquivos muito maiores. Isso não é só botar lá na pesquisa? Notebook LM. Eu fiz essa semana passada, mostrando para o meu filho, peguei o resumo que ele fez no caderno, tirei a foto e joguei aqui para fazer mapa mental, fazer podcast. Ele odiou, falou que não vai usar. Ele é anti-inteligência artificial. Os dois são birrentos com isso aqui. Eu sou a ovelha negra da casa. Mas ele converte, o ChatGPT ele converte direitinho. Já fiz testes com relação a isso aí. Bom, a gente está passamos aqui 13 minutos. Eu agradeço a presença de vocês. Dúvidas, angústias, crises.